Boa noite, galera. Pode falar, João. Pode falar. E Boa noite. aí, pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Galera, vamos chegando aí. Hoje nós vamos falar aqui. Nós temos o nosso convidado especial, João Oliveira, da Evolve Data. É uma pessoa muito importante, inclusive, na minha carreira, né? Na minha carreira na área de dados. Conheci o João aí tem uns 5 anos já que conheci o João. Eu É, já devo ter contado essa história aqui, mas a gente conta novamente, né? Uma postagem que o João colocou para mostrar, né, o portfólio. E aí, devido a essa postagem do portfólio, que eu achei muito interessante, né, a iniciativa dele de ajudar os outros. E isso foi um passo, assim, cara, fundamental para eu realmente deslanchar e me mostrar mais, né, para poder estar onde eu tô hoje, né? sabe que eu E para quem não me conhece, pode falar. fiquei surpreso agora, já tem 5 anos então que eu falo disso, pelo 5 menos, anos, bicho. Não, no cara. mínimo, no mínimo. É tipo assim, desde que eu te conheço, né? Então, assim, tipo, 5 anos que a gente tem aqui que eu te conheço, que você faz isso, né? Então, assim, se tem mais ainda, eu não sei, né? Você começou quando, assim? Primeiramente, né? Antes da Nada. gente continuar aqui, me apresentar, né? Eu sei que o canal é meu, mas para quem não me conhece, sou Rafael Amorim, né? Sou de Brasília, analista e engenheiro de dados, né? Na verdade, vamos dizer que eu faz tudo de dados, trabalho em projeto de ponta a ponta, end-to-end, então assim, eu estou acostumado a mexer com tudo, análise, engenharia, dash, arquitetura, tudo que vocês imaginarem na área de dados, eu estou mexendo. E o João aí, se apresente para nós. Então tá, pessoal, meu nome é João Oliveira, vocês perdoem, só que hoje eu tô com a voz meio rouca, andei meio gripado, tá, mas já tô me recuperando. E eu tenho 39 anos, faço 40 mês que vem. Atualmente trabalho como analista de dados, né, numa empresa chamada DataX, né, e tenho aí, né, trabalhado também com treinamentos, né, a parte de treinamento em tecnologias mesmo, né, e orientação profissional. Também trabalho no time de pré-vendas, né, montando estratégia de vendas mesmo, né, de produtos na área de dados, trabalhando ali como um vendedor mais técnico, vamos dizer assim, né. E, pô, satisfação de poder estar aqui hoje contigo, Rafa, que eu sempre fico feliz, assim, quando eu recebo esses convites, né, das pessoas que eu gosto, né, porque às vezes Massa. as pessoas, a gente tá, parece uma bobagem que eu vou falar agora, mas quem produz conteúdo, assim como eu, como o Rafa, às vezes a gente sente que o pessoal chega meio perto da gente, não para fazer um networking, mas para usar a gente de escada, sabe? E Acontece. isso é um pouco constrangedor. Antes eu me incomodava, hoje já não me incomoda tanto, mas ainda incomoda um pouco, principalmente quando tu se sente, vamos dizer assim, roubado, né, a pessoa te usa ali, né, para se aproximar de algumas pessoas, ou para ganhar algum tipo de networking, ou para roubar expertise de algo mesmo. Seria muito mais bonito a pessoa dizer assim: "Poxa, eu não sei fazer isso que tu já faz, tu me ensina?" Tu me mostra o caminho, pô, cara, tamo junto, porque daí tu sabe as reais intenções da pessoa, né? É, isso aí que você está falando de uma situação muito complicada, né? Eu dei uma. Meio que eu dei um break nisso aí, eu acho que o pessoal sentiu um pouco, mas assim, gente, quando eu falo break, foi na melhor das intenções, porque o que acontece? É muito difícil você julgar essa questão, né? Então, tinha algumas pessoas que vinham me procurar e, assim, realmente elas queriam só meio que sugar, né? Vamos dizer assim, sugar e, assim, e não é que as pessoas tenham que ser gratas, oh, Rafael, me ajudou. Não, a parada não é essa. Mas você sente que é tipo assim, deixa eu aproveitar. É aquela história do grátis e do pago, às vezes, né? Que a gente vê muito em curso. Às vezes o cara vai lá e não dá muito valor para a pessoa que vai ajudar, que vai dar uma força, né? De forma ali gratuita, ter quase que uma consultoria de graça. E Sim. às vezes ele prefere pagar, lógico, que a gente tem lugares que realmente o pagamento, assim, você pagaria até em dobro, né, o valor que você está pagando no local, mas tem lugar que a gente sabe que os caras
vendem e não entregam nada. E infelizmente a gente tem uma sociedade que valoriza muito isso, né? Acha que como eu coloquei dinheiro, automaticamente eu terei um retorno porque eu coloquei dinheiro naquilo. E isso não é uma verdade, infelizmente, não é algo que acontece, né? É, mas, cara, enfim, de toda forma, né, fiz um parênteses aqui de uma situação que eu acho que acaba gerando um certo desconforto, mas aqui eu estou confortável, é isso que é importante, tá? É isso aí, vamos lá, Mas vamos trocar assim, ideia. o que que eu acho que é legal da gente falar, né, até o tema aqui da live, né, eu usei essa frase umas 2 semanas atrás, ou 3, não lembro bem, fiz um post lá no LinkedIn e foi meio polêmico, assim, né, pessoal, ninguém brigou comigo, nada, né, mas levantaram pontos interessantes, mas onde que eu botei assim, né, que 2025 é o último ano do fazedor de dashboard, né, e por que que eu falei isso? As pessoas eu não sei com o Rafa, mas eu acredito que é bem parecido, né, porque eu conheço o Rafa. A gente tá junto ali na comunidade lá, né, todos os dias. E as pessoas vêm assim, né, olha, o primeiro são dois tipos de pessoas. O primeiro, quero trabalhar na área de tecnologia. Não é muitas vezes não é nem trabalhar na área de dados, é trabalhar na área de tecnologia, porque ela ouviu em algum lugar, ou na televisão, ou leu num site, num blog, num feed, em algum lugar, alguém falou que paga muito bem. E que para isso você não precisa ser formado, que basta você comprar o curso XPTO, e aí pode ser qualquer curso, gente. Pode ser o curso de Java, pode ser o curso de Kotlin, pode ser o curso de Python, pode ser o curso de Power BI, né? Então, basta você aprender qualquer uma dessas tecnologias aqui num curso que vai custar, às vezes custa bem baratinho lá na Udemy, se a pessoa conhece a Udemy, normalmente quando ela está bem no início, ela nem sabe o que que é Udemy, né? Ela simplesmente começa a receber um bombardeio de propagandas AdSense nas redes sociais, principalmente Instagram, e aí vem alguém com um argumento muito convincente e acaba acreditando naquela pessoa, porque essas pessoas, elas são muito hábeis, né, com as palavras e com o marketing, né? Existem muitas estratégias de marketing, gente. Por exemplo, eu posso falar pro Rafa agora e dizer assim, cara, me manda uma mensagem que foi aprovado no processo seletivo que eu te ajudei. Rafa me manda. Eu tiro o print, não mostro que é o Rafa, digo, olha que é a pessoa que eu ajudei, ó, esse foi hoje. Amanhã eu peço pro Rafa fazer a mesma coisa contando outra história. A gente roda um script um prompt no GPT lá, me dá 30 cases de sucesso, todos os dias ele faz isso. Ou se eu tiver dois Sim, chips, eu mando para mim mesmo, né? E faço isso. Cara, é complexo, tá? Então acontece é, demais, gente, demais, demais, tá? Então, assim, aí as pessoas quem não tá habituado com isso, se vê vislumbrado por um universo de possibilidades que parecia muito rápido, né, que não exerceria tanto investimento de tempo, né, numa educação acadêmica, como fazendo uma faculdade, e aí a pessoa compra, paga lá R$ 30, R$ 100, R$ 1.000, R$ 5.000. Aí a pessoa senta na frente do exatamente. computador. E não é igual a academia, e as pessoas boa academia de malhar, tá, gente? Que a gente vai lá Aham. e paga paga pela mensalidade da academia um ano. Cara, eu não sei, eu não trabalho em academia. O Rafael acho que já trabalhou, se eu não me engano. Já Eu trabalhei. acho que a época do ano que mais vende matrícula de academia para o plano anual deve ser o verão, eu acho. Ah, com certeza. Porque o cara vem cheio de resoluções de ano novo, e esse ano eu vou pra academia. Vai lá, paga, vai uma semana, não parece nunca mais. Deve ser o melhor Sim, cliente acontece também, na verdade. bastante. Deve ser o melhor É, cliente é, também. é, sim, sim, a gente pensando dessa forma, realmente, assim, ele acaba sendo um cliente meio que fantasma, né? Porque, assim, ele tá lá pagando, eu acho que até é aquele efeito placebo, né? Na cabeça da pessoa, ela tá É, jurando que porque tá pagando academia, ela tá fazendo a parte dela, tá entendendo? é Fiz minha isso. parte. E Eu era até comentei com a minha namorada esses dias, né? Porque, assim, eu sou totalmente, eu detesto ano novo. Eu falo Feliz Ano Novo pra galera e tal, assim, mas como um, tipo assim, né? Uma forma educada, né? Mas eu não gosto daquele negócio da virada do ano, assim, eu acho, como é que eu posso dizer? Eu não gosto daquela galera, a galera vai, promessa de ano novo, vou não sei o quê. Então, assim, isso me dá uma sensação muito ruim. Então, eu não gosto. Eu passo sozinho, é papo de doido, ah, né? é? Mas eu passo sozinho ano novo. Não sabia Tem uns disso. 10 anos que eu faço isso já. Mas, cara, por que que eu falei disso? Justamente pelo que tu falou. As pessoas, elas compram pra sentirem pra ficarem com aquele sentimento assim: "Olha, eu paguei, agora eu crio um compromisso. Agora se eu vou executar é outro papo".
Aí então a Sim, gente já sim, pega aí boa sim. parte das pessoas que fazem esse investimento, compram, nem olham. Aqueles Ah, que é olham desse jeito. se chocam muitas vezes, porque não é já olhando ali, já parece que não é tão fácil quanto parecia quando o cara contava. E isso Sim. se realmente encontrar uma aula no material. Você me lembrou uma coisa muito interessante. Eu tive um colega que ele me indicou que ele queria muito aprender sobre inteligência artificial, e isso faz tempo já, isso tem uns dois anos, 3 anos. E ele super empolgado, devorando os assuntos, a parte teórica, né? Devorando muito a parte teórica, não sou foda, sou foda. Aí quando entrou na parte técnica, mais técnica mesmo, parte de código, ele, caraca, poxa, eu acho que eu não vou mais fazer esse negócio, não. É, cara. E Ai, aí é. tu imagina, aí tem aqueles cursos que nem entrega nada, meu, fica só num blá 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 lá, instala um negócio no computador, faz uma calculadora, valeu, falou, tchau, né. E aí tu fica: É. "Que E vende a merda, rodo, né? onde Vende é a que eu vou rodo. usar isso?" O cara fica, né. Ah, vende pra caramba, É, exato. Aí o cara vai ficar que comprou vai é. falar assim: "Ó, pô, onde é que eu vou usar isso?", né. E aí O pessoal fala esse é um muito, como é que mesmo, daquele desculpa, João, pode falar, não, perdão. a cabeça não, aí esse Né? é um perfil, Aham. né. Esse é um É, perfil, né. Aí sim, depois eu a ia gente falar, começa né, é fica à vontade, fala. tipo aquele não, tranquilo, foi mal. É tipo aqueles projetos que o pessoal fala que não aguenta mais ver, né, projeto Titanic, Pokédex, ninguém aguenta mais Sim, ver sim. projetos, né. Cara, mas enfim, posso dar uma dica sobre isso depois, tá. Mas assim, me cobrem, tá, por favor, Sei, sei. sobre o Titanic e o Pokédex. Vamos lá, assim, ó, aí tem o segundo perfil, né, que aí são aquelas pessoas que aí já têm alguma afinidade, por exemplo, eu trabalho muito com Excel, né, ou faço análise de dados no Excel. Aí tem gente que diz assim: "Não, mas Excel não é para isso". Não, eu acho que é, tá. Excel faz sim. Só que a gente tem que estar muito consciente, né, do que até onde uma ferramenta pode ir. Não é que o Excel é o pior do mundo, muito pelo contrário, eu comecei pelo Excel e eu acredito que o Rafael também. Sim, com Mas certeza. Eu tenho aqui a minha camiseta de Excel não é banco de dados, porque ah, é sim. uma verdade, né? Ela pode ser É, usada como, mas ela não é, sacou? é, É uma é diferençazinha. uma fonte de dados, beleza, né, banco não, né. É, isso, mas siga aí, é isso aí. Enfim, aí a pessoa vai lá, pô, tem familiaridade com o Excel, aí ela já fica um pouquinho mais consciente, né, do que ela quer fazer, né. E algumas empresas agora, né, nós estamos em 2025 aqui, pô, o Power BI está amplamente divulgado, né, difundido no mercado, aliás. Então, tá praticamente todas as empresas têm Power BI. E aí, parece bom, mas aí começam os problemas. O que que acontece? A pessoa vai lá e tem alguma familiaridade com Excel, ou já conhece bem Excel, começa a estudar Power BI. É o mais comum e tá tudo bem, tá, gente? Não tá errado fazer isso. Beleza, a pessoa começa a estudar Power BI. Aí vai lá, começa a fazer um dashboard, faz outro, tal, legal. Aí eu volto agora 2020, né? 5 anos para trás aí, lá na pandemia, né? Início da pandemia ali, fevereiro, março. Eu me lembro que ali em 2020, cara, foi quando eu comecei a trabalhar na área de TI, tá. Antes já fazia análise de dados, mas no negócio, né. Depois aí eu comecei a trabalhar em Uhum. consultoria de TI não e só trabalhei em consultorias depois disso. Hã, as empresas pegavam a laço os caras, meu, na rua. É que aqui eu tô no Rio Grande do Sul, tá, então se tiver algum gaúcho aqui Aham. assistindo depois da gravação vai se familiarizar com esse com esse termo. A gente diz, né, pegar laço, o cara só esqueci de conectar a bateria aqui, pronto. O Ah, não, cara tranquilo. passava na calçada ali, pô, precisando de alguém trabalhar com Power BI, com Power BI. Aí o cara saía lá com o certificado de uma escola lá, né, que tem um curso longo de Power BI Aham. gratuito, um curso interessante até, sendo gratuito acho que é válido, tá. Agora Claro, claro. se fosse pagar para ter aquele material ali, não sei, acho que tem outros melhores, tá, mas aquele ali gratuito acho Sim. que tá legal. Beleza. Aí o cara passava com aquele certificado, vamos dizer, impresso, se a gente fizesse, né, debaixo do braço, na calçada, laçava o cara, trazia para dentro. Já dava o contrato para Aham. ele assinar lá ganhando 5, 6 mil reais, toma aqui notebook e vai para casa. Era assim, gente. Parece Ó. estranho, mas era assim. Aí tu pega agora vamos dar um salto, nós voltamos, agora nós vamos voltar para 2020, vamos lá, fala de 2024. Quantos profissionais, Rafa, tu viu da área de dados que nasceram nessa época aí de 2020, desempregados
e que saem ainda estão desempregados agora início de 2025. Infelizmente, com a galera, tem galera que, assim, hoje eu tô com quase 7.000 conexões no LinkedIn. Tá, eu sei que nem todo mundo é obrigado e ninguém precisa ser popstar de LinkedIn, nem nada dessas coisas, né? Mas, assim, antes eu vi um fluxo maior dessas pessoas, você tá entendendo? Tá tudo, e assim, às vezes pra não dizer, o algoritmo que não tá te entregando, né? Essas pessoas, não. Eu entro no perfil de algumas pessoas que eu conheci nessa época, tá? E elas evaporaram, né? Assim, devem estar ou estão muito bem empregadas, né? E não tem tempo, acham que não precisam mais do LinkedIn. E eu tenho uma opinião contrária em relação a isso, igual eu falei, você não precisa postar todo dia, é algo que eu inclusive concordo muito com o João, você não precisa estar o tempo todo ali, né, virar como é que influencer, né, de LinkedIn, mas você precisa sempre estar existindo, né? Você pegar, postar hoje, e se eu postar daqui 5 anos, ninguém nem lembrar o que, que você faz, quem é você, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que muitas pessoas sumiram, muitas pessoas eu ainda vejam lá no Up to Work, buscando vaga, buscando alguma coisa, porque, assim, ficou realmente no que a gente vai. Com certeza o João vai entrar agora, né? Que é essa questão aí do. Que ele já deu ali o aperitivo, né, João? Dos É, cursos, do basicão, e do aí, diploma no cara, braço. e aí o que que acontece? Essa galera aí, meu, elas ficaram presas lá no Power BI, saca? Esse pessoal ficou preso lá no Power BI. E tá errado, vou dizer pra ti, não, não tá. Se hoje tu me perguntar assim, João, qual que é a tua maior demanda hoje do dia a dia? Cara, é com Power BI. Tá, com toda certeza é com Power BI, não vou ficar enrolando aqui. Agora, o que que vai me fazer diferente, cara? Eu já tive experiência trabalhando como engenheiro de dados, né? Me desafiei ali, né? Então, jogaram no meu colo ali um projeto lá em 2020, naquela empresa de consultoria que eu comentei, para botar arquitetura, levantar a arquitetura do zero na Azure. Vamos lá, né? Foi feito, foi entregue, bacana. Aí depois disso, trabalhei num projeto lá que tive que entregar uma análise preditiva, né? Um machine learning. A época eu estava ainda aprendendo Python e tal, não estava muito seguro, mas tinha já noção dos conceitos, né, dos algoritmos e tal, que era o que a gente vê primeiro normalmente, né, nos cursos, nos livros. Uhum. Aí eu usei o Azure Machine Learning Studio para fazer, botei a rodar também. Faz anos que eu não uso o Azure Machine Learning Studio, tá? Não sei ainda como é que tá essa ferramenta hoje, não poderia opinar sobre, tá? Mas na época eu usei e funcionou, que é uma ferramenta de drag and drop, tá? Quem não sabe o que é drag and drop da Microsoft lá de ciência de dados, né? Tem lá as caixinhas, os botões, tu seleciona a origem, depois tu mostra qual modelo tu quer utilizar, aí tu vai testando a acurácia, né? É legal, bem bacaninha, tá? Para quem não, para quem para quem quer uma ferramenta similar, e tem o Pentaho, tem o SAS, né, que usam que usam essas caixinhas, né, só para o pessoal entender aí o que Ah, que é. isso, Talvez isso. quem não sabe, ferramenta Ah, low boa. code, tá? Ferramenta no Isso, code, low code. isso, boa. E cara, e aí aquilo ali resolveu o meu problema. Até inclusive na época já ele já tu clicava ali, ele já saía o script que ele escreveu, né, se tu for usar aquele script. Aí eu entro eu começo a falar do de 2025, eu chamando do fazedor de dashboard. Eu fiz isso aí foi em 2000 não foi nem em 2020, foi em 2019, quando eu trabalhava na área de negócio ainda que eu usei isso aí, agora que eu lembrei. Cara, Chat GPT foi uma revolução, porque tem o quê? Tem quase 3 anos, 2 anos e alguma coisinha, né? Pegou forte Ah, ano passado, mas tem mais ou é, menos isso aí mesmo. e cara, self-service AI, né, o IA generativa, como a gente fala, não nasceu agora, né? Popularizou agora. E também não nasceu em Exato. 2019 quando eu fiz esse projeto, entendeu? Mas você vê, olha só onde que eu quero chegar agora. Eu sabia quase nada de Python. Ciência de dados até hoje sei só o de curioso mesmo, sabe? Porque não é uma tarefa que eu curto tanto, assim, sabe? Eu Prefiro também não mais sou muito fã de ciência Eu de dados. prefiro ou a infraestrutura mesmo, né, ou estar junto do negócio ali como analista de dados. Mas assim, olha só onde que eu quero chegar. Ele no final lá ele tira ele tira para ti o script que ele escreveu para te entregar aquele modelo se tu quiseres, lá o Azure Machine Learning Studio. Top. Se eu sei Python, o que que eu faço? Eu olho aquele script e melhoro ele, né?
eu otimizo ele, tem uma série de coisas aqui que estão repetidas, né, porque foram várias caixinhas que eu fui arrastando, eu posso agora encurtar o processo e tal. Mesma coisa, se a gente for olhar para o Power BI. Power BI, hoje em dia, se eu estou trabalhando em projetos, né, com conta premium, Microsoft, porque não sabe, nem vende mais o conta premium, agora é tudo Fabric, né? Mas se tu tá usando lá o F64, por exemplo, tu abre lá, tem o Copilot lá dentro do Power BI. Tu vai escrever lá a regra de negócio, vai fazer um descritivo, né, de como tu quer que seja feito um cálculo determinado, e ele vai te entregar a medida pronta, né, com mais precisão do que era feito lá o Quick Measures até, né, quem usa, É, lembra mais desse, sim, desse sim. recurso, né. Então, cara, até quanto ainda vai ser, não é que não vai ser necessário estudar DAX, M, não é isso que eu estou dizendo, mas até o quanto você vai dedicar o seu esforço de estudo ao à compreensão de como funciona uma ferramenta, né, e não dos fundamentos, né, dos conceitos por trás disso, né, da execução das tarefas. Exatamente. Um engenheiro de dados é a mesma Exatamente. coisa. Cara, a estrutura ainda acho que não, tá, mas um dashboard, cara, já várias ferramentas tu clica, tu insere instruções ali, ele já vem com o dashboard pronto. Sim, O sim. Tá próprio muito Power assim BI mesmo. já É, o nas próprio plataformas de dados, né? é, Databricks, o Fabric, né? Tá tudo tendo essa integração de tudo em um, né? All in one, vamos dizer assim, exa né? exatamente. Então, cara, próprio pipeline de dados que tu for fazer hoje, né, lá numa cloud, vai ter um recurso lá de ajuda de AI que vai te ajudar a escrever, a fazer aquele pipeline, né. Então, o que que eu quando eu digo que o último ano do fazedor de dashboard, as pessoas falaram assim para mim: "Não, mas isso aí não vai acabar a profissão". Claro que não, cara, não vai acabar a profissão de quem trabalha com dados, mas vai acabar a profissão do cara que focou só fazer dashboard. Sim, sim, Até o final exatamente. do Porque cara, eu é, julgo, agora fazendo aqui uma previsão, posso errar, tá, posso errar, mas do que eu tenho visto do mercado, tá. Analista de dados não vai fazer mais dashboard, gente, não vai mais. Analista de dados vai pegar dashboard pronto, de usuário de negócio, que sabe, domina bem o negócio, você vai tentar entender, óbvio, né, vai aprender ali junto, mas o que você vai fazer? Vai fazer refatoração, né, vai fazer revisão de boas práticas, né, vai fazer governança de dados, vai fazer análise do RLS se ele está funcionando, vai fazer monitoramento de ambiente, né? Pô, se eu tenho 300 dashboards aqui publicados, 500 dashboards e se estão todos sendo usados, ou se eu tenho um usuário lá que, exatamente. por exemplo, dá para extrair para Excel, aí o cara vai lá, tem uma tabela, né, dentro do dashboard, o cara clica com o botão direito, extrair em CSV, aquilo gera um pico de uso de memória, né, lá no ambiente do service, e aquilo é pago, Demais. e aqui quando que faz aquilo ali é pago, as pessoas, quem está fazendo não acha que não, mas quem está olhando ali, pagando a conta, sabe? É, Então, cara, exatamente. tem uma série de coisas por trás, então, penso eu que quem trabalha hoje fazendo dashboards, aí eu falei muito do Power BI porque é a minha realidade, tá, pessoal? Mas seja no Power BI, seja no Click, seja no Tableau, seja a ferramenta que for, cara, todas essas ferramentas já tem IA embarcada nelas, integrada nelas. Tipo, seja proprietária ou conectando numa API de um outro fornecedor parceiro, né? E, meu, é uma questão de tempo até as pessoas que basearam sua carreira somente em fazer dashboards perderem essas oportunidades. E aí a Ó, gente vê tem um aquele tanto de comentário. pessoas, né, procurando emprego. São aqueles É, caras que ficaram lá exatamente. focados, né, na ferramenta, no Power BI, e que de certa forma acabaram sendo ultrapassados por aqueles que foram entender SQL, aprender SQL, foram entender conceitos de banco de dados, foram entender conceitos de computação distribuída, foram entender conceitos de cloud e assim vai indo, né. Sim, exatamente. Ó, a gente tem aí um comentário do André. Boa noite, André. Obrigado aí por estar assistindo a live. Hoje trabalho sem. é, Sem? Hoje trabalho sem com essa Deve ser por cento. governança. Ah, tá. 100% com essa governança. Boas práticas e treinamento dos usuários de negócio. Não lembro o dia que fiz um dash. Massa. Sim, você não fez o dash, mas ele existe, né? Provavelmente lá na. Isso. Mas eu entendi o que você quis dizer, André. É isso aqui, cara. Cara, ó, você vê. Eu sempre. Isso aí o João vai, tenho certeza que ele vai confirmar o que eu vou falar. Desde que eu conheço o João, e aí eu realmente entrei na área, o João já deve ter percebido que eu tenho um perfil muito mais de abraçar o projeto
do que abraçar uma tecnologia ou um ponto, né? Tanto que a gente já quase chegou a fazer trabalhar num projetinho juntos, lembra, João? Teve umas reuniões Ah, já. lembro, sim, Tu sim. lembra? Isso. Então, assim, eu sou um cara que sou muito mais focado nessa parte de o end-to-end, ou seja, entender como o dado é gerado, entender como esse dado é processado, como ele vai ser armazenado, como ele vai ser servido, né, como ele vai ser entregue, questões de segurança, monitoramento, observabilidade, qualidade nos dados. Tudo isso, gente, é importante você entender o conceito e o fundamento por trás, a parte teórica, mas também é importante que você tenha uma ferramenta que você use, né? No meu caso, por exemplo, eu sou especialista em AWS, então eu uso muito mais isso na AWS. Mas como eu entendo de conceitos e fundamentos, isso facilita que eu transite em qualquer ferramenta. Então eu não fiquei apegado, por exemplo, a Power BI, que eu ainda uso muito hoje, que é muito importante, mas se um cliente, se alguém falar, Rafa, a partir de hoje não é mais Power BI, é o Tableau, é o QuickLook, né? Qualquer um outro. Todos eles, gente, bebem da mesma essência. O que é essa essência? É a entrega de um dado bruto em valor para o negócio. É isso. Sem negócio não tem TI, galera. É isso. Entendeu? Perfeito, é isso aí, cara. E agora assim, ó, acho que essa parte é legal, tá? Tipo, a gente, né, lascou o pau aqui, né? Tipo, ó, meu, tá aí só olhando para Power BI, enfim, vamos acordar, tá? A ideia é essa, tá, pessoal? Mas assim, não pensem que aí aqueles que se identificaram, tipo assim, ó, meu Deus, cara, eu sou esse cara. O que que vai ser de mim? Não se preocupe, tá? E aí agora o carinho, né, que a gente fala, né? Porque assim, É, cara, e, e- eu vou, e- eu vou é, dar um exemplo. Cara, eu não trabalho todo dia com com diversas tecnologias, né? Por exemplo, olha, acho que já deve ter um ano, sem brincadeira, se não mais, que eu não trabalho com Python, por exemplo, em produção, num projeto. Não tenho, não peguei. Então, efetivamente, se eu pegar um projeto hoje para tocar com Python, cara, tem que dar uma revisada, aí sim, usar o chat GPT para me relembrar de algumas coisas ou pedir ajuda, né? Olha, me traga tal situação, né? Aí ele vai trazer um script para mim, daí eu vou olhar ali, pô, e me explique, né? Aí ele vai explicar, legal, não, mas não é isso aqui. Aí eu vou relembrar e vou fazer. Então, basicamente, gente, a gente vive quem já tá trabalhando na área, a gente tá trabalhando numa área que ela é muito dinâmica, todos os dias vem muita coisa nova, todos os dias. Se a gente for falar de Power BI, só de Power BI, todo mês sai atualização. sim, Então, sim, assim, olha, sim. só quem tá 100% atualizado com Power BI, ou deveria estar quem vende curso de Power BI, na boa. E outra coisa, gente, assim, igual a gente tá falando, a gente tá falando de Power BI porque é a nossa realidade. Para quem tá chegando Isso, agora, tá, gente? Ninguém tá. e, Pense quando a gente falar Power BI em ferramenta de visualização de dados, tá? É isso. isso, Mas eu acho muito engraçado, assim, a galera que fica emocionada. Igual eu comentei um dia desse lá na comunidade, né? Ah, saiu que agora uma ferramenta de visualização vai ter tema escuro. Ah, meu Deus, vai resolver todos os meus problemas o tema escuro. Não, gente. É assim, você vê assim, a galera fica numa emoção assim, como se vai resolver todos os problemas. Agora, sabe, uma coisa mais boba. Eu entendo que existem realmente atualizações que vão fazer diferença, mas eu sinto que a galera fica muito emocionada com coisinha assim que, sabe, galera, vamos prestar atenção no negócio, vamos prestar atenção no que interessa, você tá entendendo? isso. O André colocou outro comentário aqui, ó. Existem mais de 400 dashes, mas uso muito mais os conceitos para fazer essa auditoria no Power BI e Databricks. Os analistas de negócio que fazem o dash hoje, faz todo sentido, análise de RH. É isso, gente. A galera de negócio está pegando muito essa parte aí de fazer realmente o dash, porque o que acontece? Eu tenho um perfil de administrador também, porque eu sou administrador de mexo com negócios há mais aí de 20 anos. Então, assim, eu tenho muito essa facilidade de transitar entre a parte técnica e a parte de negócio, né? Então, eu consigo fazer a tradução, né? Quando necessário. Mas, com certeza, fica muito mais fácil quem já está no negócio, inserido no negócio lá,
fazer o próprio Dash, né? Fazer essa parte ali de KPIs, fazer essa parte de colocar na tela o que ele precisa, né? Sim. Eu tenho essa facilidade, beleza, mas nem todo mundo tem. Né? Nem todo perfil de dados tem essa facilidade. Tem gente que é muito mais técnico. E eu digo que essa pessoa que é muito técnica, ela pode acabar perdendo um pouco, mas isso é assunto para outra história, senão vai acabar, a curva, né, da história vai acabar indo para outro canto. Mas isso aí que o André falou, isso aí que o André tá falando é certo, entendeu? Hoje a gente tem muito, provavelmente é o conceito, é a forma com que é trabalhado ali na empresa quando André trabalha, que provavelmente é um data mesh, é produto de dados, né? Então deve ter o produto que é direcionado para o RH, o produto do pessoal de trade, né? E cada um tem a sua forma de trabalhar com os dados, mas evitando a parte dos silos, né? Que os silos de dados é exatamente essa questão de a gente ter. Cada um faz do seu jeito, escreve ali as suas colunas e mexe com a parte de tipagem ali, coloca cada um da sua forma e depois ninguém consegue se entender. Depois ninguém se comunica e vira uma zona, né? Cara, então voltando ali ao que eu vinha falando, né, então, por exemplo, do Python, né, mas assim, ó, gente, primeiro de tudo, eu não estou dizendo que não se usa Python como analista de dados, não é isso, tá. É que eu me encaixei em outras atividades e outras tarefas que não foram necessárias para aquelas tarefas nos últimos 1 ano e pouco, tá. Passando muito trabalhando muito revisando ambiente, refatoração de dashboard, tá. Catalogação de dados, tá? Então tenha cuidado com essas afirmações. Se alguém disser para vocês, não, não, prende aí, quer e vai embora, não, não é assim não, tá? Tá mentindo, tá? Mas assim, ó, por que que eu tô falando isso? Porque sempre é tempo, tá, gente? Da gente retomar os estudos e rever aqueles pontos que a gente ou deixou para trás ou que estão esquecidos. Para quê? Para que quando a gente for trabalhar com essas ferramentas e ter essas necessidades, que a gente não fique, né, preso na questão do eu não sei, porque eu não sei os fundamentos, não sei os conceitos, não sei o mínimo, né. Então é isso que Só era decorei, nisso que né, eu queria João? exato, então era nisso que eu queria chegar. Então, gente, faz todo sentido, né, quando você vai, né, num momento como o que eu estou falando para vocês, por exemplo, meu momento, o que que eu estou fazendo? Cara, estou voltando a estudar engenharia de requisitos, né, governança de dados, eh, banco de dados relacionais, né, que é o que eu trabalho mais. Então, cara, Ó, eu são te garanto, João, se a gente perguntar aqui na live quem sabe o que é um requisito funcional e o não funcional, eu te garanto que metade não vai saber. Não falando mal de ninguém, mas é porque é muito específico, é um conceito e é importante para um caramba, então viu, gente? Então, cara, é nesses aspectos que eu venho falando. Então, não, vocês não precisam ficar, as pessoas que vão assistir depois não precisam ficar necessariamente preocupadas por não saberem isso. Mas coloquem no radar isso para esse ano. Cara, não vai fazer diferença, desculpe falar, né, para quem tem amigos que depois possam ver essa live aqui, mas não vai fazer diferença nenhuma você estar antenado com um novo tipo de gráfico, né, que saiu para o Power BI, se você não entende relacionamento entre tabelas. E eu não estou dizendo Exato. nem você não para você depois não ficar perguntando lá para as pessoas por que que você fez uma medida que deu todos os números da coluna, deu tudo a mesma altura as colunas, entendeu? Não, Exatamente. aí não faz diferença nenhuma Exatamente. você ficar contente porque agora o Power BI dá para botar preto ou branco, não muda nada, tá ligado? Isso, exatamente. Sacou? Então, ou, por exemplo, pô, mas eu nem sabia que o Premium a Microsoft não vende mais, o que que vai ser agora, meu Deus? Então se prepare, se você trabalha gerenciando um ambiente de Premium, já começa a avisar o seu chefe que na hora de fazer a renovação vocês vão ter que migrar para o Fabric, e provavelmente vocês vão precisar de uma empresa especializada para fazer isso. Se vocês não aprenderem, né. Sim, Então, cara, exatamente. e isso é uma série de questões, né, que as pessoas ficam muito apaixonadas pelas ferramentas, né, e aí não precisa ser só Power BI, pode ser Click, pode ser Tableau, pode ser Python, pode ser o que Qualquer for, né. uma. E Excel. aí Excel, tem gente que é Excel, que seja. apaixonadíssima em Excel ainda. E aí a pessoa não fica, né, não se dá conta, né, dos conceitos, né, do que é importante, do que faz as coisas funcionarem. É isso, o que faz as coisas funcionarem. Pô, sempre que vocês forem estudar algo, pô, DAX, vou estudar DAX. Cara, mas o que faz o DAX funcionar? Você já olhou lá que o DAX por trás ele é uma consulta SQL? Sabe, essas coisas que eu tô falando.
Exatamente. É isso que a gente precisa olhar, tá? Então, quando eu falo que é o último ano do fazedor de dashboard, é que fazer dashboard não vai existir mais. Cara, talvez vai ter por 1 ano, 2, 3 ainda, ou que nem um cara comentou lá, e eu achei muito pertinente o comentário dele, ele falou assim: "Não, mas tem empresas que não têm ainda essa maturidade, né, de profissionais para fazer isso", mas cara, concordo com ele, né, e que muita coisa para essas empresas pequenas até, vamos dizer assim, ou médias, ainda vai continuar sendo tudo na mão ali no Power BI ou no Excel, mas cara, a partir do momento em que tiver um botão ali, que tu vai escrever uma regra de negócio, e ele vai trazer o negócio pronto, as pessoas vão sempre pelo que é mais fácil. Igual aquelas pessoas que eu comentei lá no início, que foram e clicaram no botão, passaram o cartão lá na página de checkout do cara, porque acharam que para TI era fácil. Sim, e outra coisa, cara, vamos, beleza, hoje 100% do seu tempo é com ferramenta de visualização. Vou começar a falar assim para vocês não ficarem achando que a gente tá implicando. Beleza, 100% do tempo é ferramenta de visualização. Com essas mudanças que já existem de IA, de facilidades, etc., você vai gastar 30%. E os outros 70%? Você acha que o teu cliente vai te pagar, assim, pra você ficar coçando, né? Vamos dizer assim, no termo chulo, né? Pra você ficar à toa? Não vai, cara. Os outros 70% você vai ter que preencher com outra coisa. E aí? Seu outro você vai ter que aprender a ser engenheiro, ou você vai ter que mexer com alguma outra coisa dentro do ciclo de vida, né? Que eu falo, o ciclo de vida dos dados, você vai ter que se virar, cara. Você vai ter que aprender outras coisas. Cara, e na moral, é tão gostoso mexer com isso, velho. Sério, Cara, vocês pensam que. Porra. eu peguei agora o último projeto que eu estava trabalhando, na verdade os 2 últimos projetos que eu trabalhei foi de migração do Premium para o Fabric. E o anterior, a gente pegou um dashboard lá que eu, meu Deus do céu, cara, para refatorar, porque ele estava ocupando muita memória, né? E aí eu, caramba, isso aqui tá alarmando toda hora, toda hora. Aí eu fui ver, o cara fez, quem desenvolveu, foi a área de negócio, fez um import gigante de dados, enorme. O PBix tinha mais de 1 GB. E era assim, a Dataflow, Excel, consulta no SQL. Cara, era um Frankenstein, o negócio, era um Transformer, era um Megazord, que tinha Meu uma parte de Deus do cada coisa céu. para montar o negócio. E aí Jesus. eu vou dizer para você agora, se eu pudesse falar com essa pessoa, dizer assim, cara, para de roubar o teu chefe. Tipo isso. Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa não faz por mal, tá, gente? Às vezes, e talvez vocês se encontrem nisso. Pô, às vezes o ambiente que vocês trabalham é assim, os caras não dão acesso lá, umas views ou um DW, sei lá. Não sei, claro, se tem DW vai ter alguma organização, mas daqui a pouco onde você está Uhum. trabalhando, você não vai ter toda essa facilidade de recursos. E aí você vai fazer com o que você tem. Cara, vai processar um monte de dado, né, local na sua máquina, vai demorar. Aí você vai dar um fechar e aplicar lá na ferramenta, né, qual for ela, vai tomar um cafezinho daqui meia hora, ainda tá carregando o negócio, vai no banheiro, conversa com o colega, responde um e-mail, aí passou o dia inteiro, o teu chefe vai olhar o teu computador e vai pensar assim, ó, vamos dizer o meu nome, João, o João tá trabalhando pra Cauaca aqui, hein? Mas, cara, na verdade, eu dei esse importe de manhã e eu tô 4 horas da tarde e ainda não trabalhei, só fiquei esperando, porque é É, uma volumetria gigante de dados, né? Que a pessoa trouxe para dentro da própria máquina e está processando o local, né? Cara, isso vai é. acabar. Se vocês olharem todos, olha, eu desde 2020 eu trabalho na área de TI. Agora, talvez eu vou falar algo que pode se surpreender um pouco. De 2020 para cá, eu trabalhei só em um projeto on-premise. E tudo que era on-premise é, que ia ficar on-premise. O resto era tudo migrando para Aham. nuvem. E migrando para nuvem, cara, ninguém já, gente, assim, ó, o tempo da torneira aberta acabou em 2023. 2024 já vi as empresas mais atentas, tipo assim, ó, vai fazer uma entrevista com o engenheiro de dados, ah, legal, como é que tu cria um pipeline de ingestão aqui para a camada bronze? E o cara mostra lá, pô, mas vai fazer a ingestão de toda a tabela? Será que precisa de toda a tabela? Gente, tu tá pagando movimentação do dado, armazenamento, processamento, então não faz sentido. Então, quem está fazendo o teste técnico aí, por exemplo, engenheiro de dados, fica atento nisso. Custo de cloud. Não precisa ir lá na Sim. calculadora exatamente, mas demonstra que tu tem ali É, consciência do que tu tá, né, do que tu tá armazenando, processando, né, sim. movimentando. Que você Então, tem cara, consciência que você se exato, importa, né, João? exatamente. Então, a partir disso, que a gente vai se fazendo diferente, né? Então, se a gente essa pessoa, né, que desenvolveu esse dashboard trabalhava numa empresa
como falei, que estava fazendo migração do Premium para o Fabric. Então, cara, eles tinham uma infraestrutura para isso. Mas talvez ela não perguntou para ninguém, fez como achava que tinha que fazer e tocou adiante. Só que isso em algum momento estourou, e realmente estourou, né? Porque tanto que a empresa voltou e nos procurou, tanto para fazer a migração, criar o ambiente e refaturar dashboards problemáticos como esse. Então, Sim. pessoal, sempre que vocês forem fazer algo, tenham preocupação assim, ó. E o depois, como é que vai ser? Por mais que É. exista o Go Horse, tá? Assim, ó, eu entendo que ele existe, o Go Horse, né? O vai, entrega assim mesmo e vamos nessa. Aham. Mas, cara, assim, ó, eu fico bastante abismado quando eu vejo os caras dizendo assim: "Ah, não, o teu chefe não está preocupado com o modelo estatístico que tu pensou", e eu não sou estatístico, tá, gente, ou com a query que tu escreveu, ou com o modelo de machine learning que tu escreveu, o script que saiu, ou ele não está preocupado com o quanto de performance tem o servidor, ele quer o dashboard ou quer o número. Beleza, ele quer o dashboard ou quer o número, mas ele vai se preocupar a partir que o dashboard ou o número não chegar para ele porque quebrou o negócio que tu montou. E aí, Exatamente. se você estiver na empresa, a culpa é sua, que fez mal feito. Se você já saiu da empresa, a gente começa a botar a culpa no morto, porque o cara já foi embora mesmo, sabe. É, Aqui tem esse ditado, né: "Ah, vamos culpar o morto", a gente diz assim, né, aqui no não, o cara que trabalhava aí fez os negócios aí, eu não sei nem e quem a é. exatamente, aí, cara, fica uma coisa esquisita. Então, assim, ó, quando a gente se É, preocupa com as entregas em fazer elas bem feitas, por mais que a gente tenha uma pressa em fazer as coisas, pessoal, pensa o seguinte, ó, é a sua assinatura que tá indo ali, é o seu nome que tá lá no log do negócio. exatamente, é. E é isso aí que você falou, até puxando um gancho de um pouco mais atrás, que você estava comentando, essa questão, cara, de maturidade, né? Essa maturidade de dados está aumentando, né, dentro das empresas, e a maturidade dos profissionais está sendo sentida. Eu até já gravei um vídeo sobre isso aqui, para quem acompanha o canal sabe. Cara, às vezes o cara é sênior, sênior, você acha o fodástico, sênior mestre de todos, mas mexe só com Excel. Aí vai para uma outra empresa, que ele vai precisar mexer com Python, SQL, Power BI, enfim, um monte de coisa, ele vira júnior. E ele fica assim, ué, o que aconteceu? Sou júnior? Porra, mas eu era sênior. Bicho, é isso, cara. Se você não acompanha a maturidade, entendeu? Tecnológica, a maturidade que você tem que ter para poder desenvolver o trabalho de forma mais eficiente, mais automatizada, e mais consciente, né? Que é exatamente essa questão de valores, cara, você vai ficando para trás e ser sênior numa empresa, tá? Beleza, porra, sou sênior numa empresa, não desmerecendo aqui o que eu vou falar agora, mas beleza. Eu sou sênior na padaria que tem 2 funcionários. Porra, tipo, e aí, né? E aí, quando você vai para uma multinacional, sei lá, super cabulosa, que tem toda uma estrutura, tudo definido, você às vezes até o trainee, né? E aí, às vezes, fica totalmente sem entender. Verdade. E, cara, assim, eu não acho que não seja possível ser sênior, tá? Sabendo, eh, Hum. tecnicamente, né, vai dominar bem alguma coisa, isso é normal, e talvez não tão bem outras coisas, tá? Acho que é possível ser sênior assim, vamos lá, tá? Assim, eu não quero também me puxar a régua muito para baixo, tá? Porque não é assim. Mas o que que eu acho? Mas aí, são alguns casos de pessoas que têm outras habilidades que vão ser muito importantes para a empresa estrategicamente. E aí não é todo mundo, tá, gente? Tanto você, É, alguns de vocês já devem ter lido que eu escrevo assim, às vezes, ó, não é para todo mundo, mas pode ser para você. Então, por exemplo, cara, que que eu, João, o que que eu faço de bem, né, além de fazer as entregas técnicas, e eu sei que eu tenho bastante coisas para melhorar, todos temos, né, mas assim, eu sei que eu tenho bastante coisa para melhorar, mas o que que eu faço bem? Cara, me relaciono bem com o cliente, né, eu entendo, né, a arquitetura do cliente, eu consigo ver oportunidades dentro do cliente e consequentemente, né, reportar para o time comercial, né, oportunidades de vendas de novos projetos, né. Então, isso gera, maximização de resultados para a companhia que eu trabalho, ou quem sabe até expansão, né, continuidade do projeto onde eu estou inserido, né, ou novas frentes dentro da empresa, né, dentro do cliente. Então, cara, e isso é uma coisa que me ajuda bastante, né, pô, eu trabalho com treinamentos também, então não é incomum, né, fazer uma implementação num cliente e depois treinar o cliente na usabilidade da ferramenta, né, das super ferramentas em si, importante. enfim, até para dar continuidade, né, no projeto. Então, eu fa Gente, isso também eu demonstra responsabilidade, viu, isso?
Cara, outra coisa que eu tenho e já era algo que eu tenho falado bastante, que eu voltei, né, a dar mais atenção, é fazer documentação também, né, que é algo que quando tu trabalha num time, às vezes o pessoal uma parte faz um, outro faz outro, né, agora trabalhando sozinho, né, nos últimos projetos que eu trabalhei ali, fazer documentação, né, algo claro, daí dentro do padrão da empresa ali, mas fazer documentação também é coisas importantes, né, e que não é todo mundo que tá afim de fazer e que gosta. Então, gente, você vai ter que ter diferenciais, tá? Enquanto você não tiver Sim, essa baliza, estiver nessa equidade técnica, né, com os seus pares, você vai ter que ter algum diferencial que compense, né, a posição, senão vai ser difícil mesmo. é isso aí. E Galera, assim, aproveitando aí. esse diferencial ele segura por um tempo também, tá? Sim, com certeza. Aproveitando aí que nós temos aí algumas pessoas que não deram like ainda, dá um like aí, galera. Quem não se inscreveu no canal aí se inscreve, comenta aí. Parece chato o que eu tô falando? Parece chato, mas o que vocês têm que entender é o seguinte: essa é a única coisa que faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. É vocês darem like, vocês comentarem e vocês se inscreverem no canal. Porque se não fizer isso, cara, o conteúdo fica travado. Ninguém vê, ninguém entende, quer dizer, não vai pra frente. E é isso aí. Siga, João. Então, cara, acho que é isso, assim, que eu tinha, né, a falar sobre esse item aí, né, esse tópico, né, de 2025 vai ser o último ano do fazedor de dashboard. Não vai acabar os dashboards, tá, gente? Não, e tampouco ter que fazê-los, mas pense que ele vai ficar muito mais rápido e Isso. muito menos dependente da ação de um homem, né, de um profissional mais técnico. E então vai ficar muito mais ao encargo, né, dos profissionais de TI da área de dados, né, análise de dados, por exemplo. Então, como falei, né, ficaria atento, né, ao ambiente, à governança, usabilidade do ambiente, né, monitoramento do ambiente. O engenheiro de dados vai continuar fazendo o que já faz, né, e cientista de dados da mesma forma. Estou meio por fora, assim, do quesito cientista de dados, porque é algo que eu não mexo tanto, né, mas do que eu por fora da execução que eu digo, né. Mas, cara, não foge muito do fazedor de dashboard, tá. Não foge muito disso, porque também é script, vai lá no ChatGPT, vai trazer ali as suas expertises, né, de conhecimento de análise preditiva, prescritiva, que seja, vai pedir uma sugestão para uma ferramenta de IA, seja generativa, seja ela qual for, ela vai te dar um código, o cara vai rodar, só vai validar se aquilo faz sentido e se não vai onerar demais o ambiente, e vai mandar ver e tá entregue. Então é assim, tá, gente. Então é É isso importante ter aí. esse cuidado. Nós somos um conjunto de muitas coisas, e muitas coisas que a gente tem que agregar. Se a gente for pensar realmente só em dashboard, não dura, não vai pra frente, ou vai ficar ali onde você tá mesmo, e assim, se pra você tá tudo bem. Mas, cara, esse alerta do João é super válido, eu digo que vale muitos dinheiros, né, o que o João tá passando de graça aqui, né, eu espero que muitas pessoas depois também assistam, né, essa live, tenham essa paciência, né, de estar assistindo aqui, porque eu sei que um dos motivos, inclusive, né, lá do começo do vídeo que a gente falou, né, que o pessoal quer sempre um atalho, né, quer sempre tudo muito rápido, né, infelizmente eu já falei isso em outros vídeos, que é culpa muito não da geração de idade, né, mas da geração de plataformas que a gente tem hoje, por exemplo, como o Tico Teco lá, porque não pode falar, senão perde o alcance, tá, gente? Tem essas plataformas aí que os videozinhos são rapidinhos, sabe? Tudo isso aí, cara, faz com que exista um excesso de dopamina muito grande, né? E que você pense que tudo é daquele jeito, né? Algumas pessoas acabam pensando que o conhecimento para você virar um analista de dados, um engenheiro de dados, cientista de dados, whatever, de dados, é daquele jeito. Consumir vídeos rapidinhos, pô, beleza. Pô, gente, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha das pessoas que falam pra mim que assiste vídeo de 2x, velho. Vídeo para aprender coisa. Ah, eu vou aprender um negócio, eu vou assistir 2x porque eu não tenho paciência. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não sei o que que rola, sabe? Não sei o que que vocês querem da vida com... Tô nem falando de quem tá na live, não, mas eu digo de uma maneira geral. Não sei o que que esse pessoal quer da vida. Assistindo vídeo, vamos dizer, para aprender, sei lá, o que que é um algoritmo, como é que faz ali um negócio no Databricks, enfim, whatever. Ah, vou botar no 2x que eu não tenho paciência. Ué, vai fazer outra coisa, bicho. Né, João? Cara, eu acho que até não tem problema, porque às vezes tem gente que fala devagar mesmo, aí eu acho que tá tudo certo.
Ah, não, não, beleza, Mas eu beleza. entendi o Mas que você quis entendeu o que eu dizer, eu quis entendi, dizer, né? foi a pressa, eu entendi. É, pois é. Galera, alguém, João, você quer falar mais alguma coisa? Cara, Quer... assim, ó, eh, o que que eu acho, tá, para as pessoas e aí agora falando, né, para quem tá querendo entrar na nossa área aqui ou quem já tá nela, né, cara, sempre importante, né, não esquecer então do domínio dos conceitos, do fundamento, aprenda muito bem os conceitos, né, os fundamentos, né, de qualquer ferramenta, ambiente que você estiver trabalhando, tá. Não precisa estudar tudo, tá, já estou dizendo, não precisa estudar tudo. Estuda, por exemplo, pô, eu estou chegando agora, não sei o que estudar. Beleza, então estuda aquilo que tem maior market share aí no mercado, por exemplo, que pode ser Power BI, pode ser, é um caminho interessante, que é o que tem mais participação de mercado mesmo. Então você estuda ali SQL, Power BI, você já vai ser bastante diferente da maioria das pessoas que faz tudo que é curso que tem por aí. Aprenda Python aí daqui a pouco para fazer uma com consumo de API, é legal, pelo menos para isso. Depois você vai vendo outras necessidades. Aprenda alguma cloud. Acho que começar por Databricks pode ser bacana também, porque é uma cloud que ela faz, né, ela funciona sozinha, ou então ela está dentro de todas as principais clouds do mercado, né, então acho que estudar Databricks é um caminho legal também para tu aprender alguma cloud. Estatística acho que não negligencia, tá? Mas também tu não precisa sair estudando estatística propriamente dito já de início, né? Vai estudando gradualmente, né? Moda, média, mediana, começa por essas três aí, e aí depois, à medida que você vai se aprofundando no assunto, vai dando tempo, né, para entender mais, né? Não precisa virar um mestre da matemática, tá? Mas aprenda. Isso que eu quero dizer. Não precisa virar um mestre da matemática, mas aprenda. E aí, uma vez que você absorveu esses conhecimentos aí, que são base para qualquer função da área de dados, comece a olhar para as funções, né? Aquelas que você entende que se encaixa melhor. Engenheiro de dados, cientista de dados, analytics engineer, analista de BI, analista de dados, né? Pô, tenta entender o que cada uma dessas funções faz e veja e tente se enxergar onde você se encaixa melhor, né? Isso já vai ajudar você também a orientar os seus estudos de uma forma bem mais direcionada, tá? Do que simplesmente sair estudando SQL, Python, visualização de dados, SQL e Cloud, que nem eu falei, né? Estatística. E aí, uma vez então que você estuda, você já entende, né, qual função pode ser melhor para você nesse início, aí você começa aí a montar, né, o seu portfólio, é bacana, com os materiais de estudo mesmo, tá? E se você já está na área, procura ver aquilo que você sente mais dificuldade e que está sendo mais exigido de você hoje. Por exemplo, assim, poxa, eu sou júnior. Se eu soubesse Databricks, eu conseguiria mais oportunidades para trabalhar mais perto do time de engenharia, como analista de BI júnior, trabalhar mais perto do time de engenharia, né? Fazer meus próprios ETLs sem depender de um pleno ou sênior, né? Que seja. Então, você já conhecer esse ambiente, né, no Databricks, por exemplo, já vai fazer de você melhor. Então, procura entender onde é que estão os seus gaps e aquilo que faria você ter maior produtividade. Até, produtividade é um caminho, já é uma palavra boa até para você ter essa orientação. Poxa, eu fico aqui um tempão enrolando, não é que é feio, tá? Não é que é ruim, mas tipo, eu fico aqui um tempão enrolando com Figma, fazendo fundo de dashboard, quando na verdade eu poderia estar fazendo outra coisa mais útil, que seria um ETL, né? Uma coleta aqui das tabelas com os dados que efetivamente eu preciso, né? Então tente aprender, né, como fazer isso. São Sim, formas. Poxa, eu quero dar um passo lateral. Hoje sou analista de dados sênior, eu quero ser engenheiro de dados, né? Cara, tenta ver o que que falta aí para tu alcançar essas oportunidades. Começa a aplicar a candidatura no mercado, faça os processos seletivos, começa a ouvir. Às vezes os feedbacks dos processos seletivos não são tão interessantes. Eu sempre aconselho que você não ouça nenhum. Porque se a empresa nem te contratou ainda, que garantia você tem que vão te dar um feedback aderente? Se às vezes tu está contratado numa empresa, a empresa não te dá um feedback decente, quem dirá uma empresa que nem te contratou. Mas faça o teste, faça os processos seletivos e veja onde está a sua dificuldade, para pelo menos você perceber, pô, isso aqui que está faltando, né? É uma forma de você conseguir dar esses passos laterais para outras funções ou ser promovido de pleno para sênior, daí falando, né, em termos de promoção. São formas, tá, sim, gente? Até por soft skill mesmo, as pessoas vão pensar, poxa, realmente, tu manja muito aqui de tecnologias, mas a gente precisava de um profissional com mais, né, capacidade de comunicação junto do cliente, que eu conseguisse, né, lidar mais sob pressão, que o cliente vai ficar articular, pressionando, né, tiver ali negociando, articulando, vendo questões de prazo com o cliente e tal, precisamos de e às vezes tem pessoas que não têm esse perfil, e tá tudo bem, mas pode ser algo que você precisa desenvolver. Então, são formas. Legal. Pô, João, já sei então o que que eu preciso estudar, justamente, já percebi aonde que eu quero trabalhar, o que que eu quero fazer da minha vida, seja migrando de área ou sendo promovido ou me recolocando no mercado,
legal. E agora? Bacana, agora o que que você vai fazer? Você vai lá e você vai ter o seu projeto, seu portfólio. Seja você um sênior, mostra lá para as pessoas o que você sabe fazer, né? O que você consegue entregar, né, para as empresas, o que que você consegue ser útil, né, para elas. Porque ninguém, você, por que que as empresas hoje em dia fazem teste, tá? O portfólio não elimina o teste, mas ele ajuda que o resultado do seu teste seja mais tolerável. Não foi nem 2 casos de pessoas que eu acompanhei de perto, que fizeram processos seletivos, fez o teste e foi mal no teste. Para engenheiro de dados, inclusive, Rafa. O cara foi lá, fez o teste, não foi bem, foi mal mesmo, porque ele não Uhum, conhecia a stack do teste, das ferramentas do teste, ele não entendi. conhecia. Mas ele conhecia muito bem a Uhum, AWS, por exemplo, que eu lembrei porque era AWS mesmo. Aí o que que o cara fez? Ele uhum. pegou e respondeu o teste assim, era por escrito, né? Ele tinha que mandar os códigos também, óbvio, mas ele escreveu o teste: olha, eu não conheço essa stack que vocês me sugeriram, né? Mas estive pesquisando aqui, então eu faria esse projeto na AWS assim. Aí ele fez os deparas, né, Hum, de cada etapa do processo, aham, massa. o cara foi contratado. Por quê? Porque Olha aí. o tech lead olhou assim: "Cara, eu entendi que tu sabe de engenharia de dados, mas que tu não conhece essas ferramentas. Tá tudo certo, vamos lá". Foi contratado. Cara, falou tudo, João. É isso, galera. Se vocês entenderam por trás, vocês não precisam decorar a ferramenta. Cara, o João falou tudo agora. O cara, por exemplo, pô, meu, aconteceu comigo uma vez, tá? Tava trabalhando lá, uma empresa me chamou, tem uns 3 anos isso, acho. Não lembro bem de cabeça agora. O cara falou assim: "Ah, João, como tá?" Eu já estava trabalhando numa outra empresa, mas eu estava a fim de sair. E aí o cara me chamou para conversar e falou assim: "João, tu conhece Pentaho? Já trabalhou com Pentaho?" Daí eu falei para ele: "Olha, eu conheço Pentaho". E a época eu conhecia, mas assim, de fazer curso, assim, de curioso, para conhecer só, né. Aí o que que eu falei para ele? Eu disse: "Cara, eu conheço Pentaho, mas eu estou trabalhando com o Data Factory, que é a ferramenta de orquestração de dados da Azure, né, lá da Microsoft. Os conceitos de orquestração de dados são os mesmos. Inclusive o Data Factory é bem parecido, porque ele também tem caixinha lá para arrastar. Então, assim, o que que eu disse para ele? É uma questão de tempo de eu entender o projeto, retomar aqui os meus estudos com o Pentaho aqui umas noites aí estudando, uns finais de semana, e rápido eu vou ter esse conhecimento aí. E foi o que aconteceu. O cara me contratou, eu matei no peito, aí ele não fez teste, né? Aquela ocasião não fez teste, confiou, matei no peito e foi o que aconteceu, eu aprendi e entreguei. Então, cara, é isso, é quando você tem um conhecimento, fazer o depara desse conhecimento para outras coisas, se você conhece os conceitos, fica muito mais fácil, tá? Com certeza. E até Mais aproveitando rápido, aí que o fácil não, João mais rápido. E até aproveitando aí que o João tá falando, não sei se vocês estão sabendo, mas aqui no aqui no meu canal eu tô produzindo aí uma playlist, tá? Playlist barra curso aí de conceitos e fundamentos essenciais para a área de dados, tá? Vai ser bem legal, não é só porque eu tô fazendo que eu tô falando que é legal, não, viu? Mas é porque, assim, eu sou um cara muito focado nisso, né? Assim, eu sou muito, como é que eu posso dizer, detalhista. Então, eu gosto muito de falar sobre essa parte, principalmente. Eu gosto muito de falar de AWS também, mas eu gosto muito dessa parte de conceitos e fundamentos. Já tem vídeo, tá? Já saiu o primeiro vídeo na semana passada, e eu vou estar lançando um vídeo por semana aí dessa playlist que deve durar até junho, mais ou menos, tá? E aí depois a gente vai ter uma surpresa em relação a essa playlist, tá? Ela é gratuita, tá? Já vou avisando, ela é gratuita, antes que vocês venham falar, ah, vai vender curso. Não, ela é gratuita, tá? Tá no meu canal, pode assistir, pode ficar à vontade. Ah, o Gustavo fez dois comentários aqui, João. Ele falou sobre, até deixei aqui no, sobre a questão da velocidade, né? Ah, sim. Que 1,25, 1,5 no máximo, né? Faz isso improdutivo. Aí depende, igual eu falei, né? Eu tenho uma opinião que, assim, se for relacionada igual o João falou, o cara fala meio devagar. Inclusive tem um cara um produtor de conteúdo, né, que eu consumo muito de AWS, que ele é o contrário, ele fala muito rápido, eu Eu preciso tenho que botar desacelerar. devagar. Eu estava pensando nisso aí agora. Muito Prin rápido mesmo, assim. princi Eu falei, puta que. Principalmente se o cara for indiano. Se for indiano, aí não tem o que fazer. Não, esse eu acho que ele é canadense, mas de qualquer forma. Ah, não, lembrei, ele é francês.
Mas, nossa, ele fala muito rápido, muito rápido. Meu Deus, aí eu tenho que botar meio às vezes, sacou? 75 meio. E é inglês, né? Então, assim, enfim, eu sou bom de inglês, mas peno, nesse caso aí. E ele falou que também dessa questão, né, de ter a base boa, que você estava comentando, né? A gente estava comentando de conceitos, ter a base boa faz com que os bons profissionais. Faz com que os bons profissionais terem sempre oportunidades. Sim, sim, com certeza, né, João? É, realmente é isso. E É então, o cara, Stefano mesmo, Gustavo. É o Stefano Merrick mesmo. Ele, ele fala rápido pra caramba, né? Ou aí tem que diminuir a velocidade do cara. e aí Mas assim, ele é gente cara, boa, o conteúdo dele é top. outro ponto também que eu acho que é bacana, pô, legal. E aí, cara, e aí o portfólio, assim, o que que eu acho que é válido? Mostra suas skills técnicas, né? Aquilo que você domina, que você sabe fazer, né? No nível de profundidade que você quer apresentar, tá tudo bem, para as pessoas verem que onde você tá. E mostra como você entrega valor com aquilo, né? Não só o quanto técnico você consegue ser. Por exemplo, eu já vi muita gente pensando assim, pô, mas eu sou engenheiro de dados, eu quero ser engenheiro de dados. Como é que eu vou mostrar valor para o negócio sendo engenheiro de dados? Tendo preocupação com o custo de cloud. Poxa, mas como cientista de dados e analista de Exatamente. dados é mais fácil, né? Porque daí tu consegue mostrar para o negócio, né? A economia, É, maximiza resultado, tal, rever processo, ou prever uma possibilidade, né? Faz sugestões para o futuro, enfim, aí fica mais fácil mesmo. Mas para essas funções mais técnicas, mostrar, né, que você tem cuidado com o custo, né? E com a saneabilidade. Não sei nem se essa palavra existe, né? Com a saneabilidade, com a saúde do não, ambiente, é né? isso mesmo. Saneabilidade do ambiente, Sanitizar os dados, né, sanitizar, aham. se o ambiente está seguro, né, e tal, tá, não vai cair Sim, do nada, né, porque está processando muita informação além daquilo que você contratou, enfim, cara, são boas, é isso que vai mostrar né, o valor do negócio do, pro seu trabalho. E, sim, cara, se eu já tenho aqui, né, consciência do que estudar, qual função me encaixo, tenho o projeto de portfólio pronto, agora eu visto a minha melhor roupa, né, aí eu arrumo meu LinkedIn, uso sim. palavras-chave, boto foto, né, de perfil, uso a minha tela de fundo, faço uma descrição, né, não longa, né, mas enxuta, né, sobre as minhas expertise, minhas experiências, o que eu sou capaz de entregar, mesmo que você não tenha experiência, mas pelo menos que você é capaz de entregar, e as suas experiências, né, se você for um profissional experiente, aí fica mais fácil, né, coloca lá as suas principais funções nas suas atividades em empresas anteriores e os resultados entregues, né, que todo mundo entrega alguma coisa, pelo menos deveria, né, e se você não lembra, cara, Sim. ponto de alerta, ou então você está desvalorizando demais as suas entregas, o que também é ruim, porque daí possivelmente isso justifica o porquê você não está crescendo. E porque você não sabe mostrar as suas entregas para o seu chefe, ele também não tá vendo, acha que você está contente como tá. E aí, assim, e para aqueles profissionais que estão iniciando e que não têm experiência, tipo, pô, João, mas eu não tenho experiência. Cara, primeiro de tudo, não minta no seu perfil. Não bota que você tem experiência trabalhando na escola do professor Abobrinha. Não faça isso. Uhum. Porque o mercado já está saturado já disso aí, pessoal, já todo mundo já sabe quem é as escolas que ensinam a fazer isso, Todo mundo entendeu? vacinado já. É, já tá, até agora tem alguns 6 meses aí que eu não tenho feito headhunter, tá? Né, mas até para trás eu estava fazendo, cara, eu conversando com outros headhunters, os caras, meu, já nem tô olhando para Encheu o esses caras saco aqui que já, eles né? estão fazendo perder tempo já. Aí então, Ó, 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 não minta. ó, ó quem apareceu aí, ó, João. Ó quem apareceu Apareceu. aí, ó. Boa noite, super atrasado aí, o nosso querido Ma Matheus Lobo. queridão Matheus mesmo. Wolff. Matheus, gente boa demais. Então, cara, Sei. não minta, primeiro então não minta, coloque lá suas experiências. Pô, João, vou dar um exemplo, tinha um cara lá, né, que a gente estava conversando, que o cara trabalhava na picareta lá, velho, na mineradora. Que ele fazia? Que eu quero o trabalho do cara, tá? Fora da micareta é brincadeira, tá? Mas é quase isso. O que ele fazia? Ele era o cara que ele furava lá a pedra, né? Montava o negócio lá da dinamite lá, pum, colocava no furo lá, acendia o Aham. fósforo, né? Tá brincando, né? Era ir lá no detonador e pum, né? Explodia o troço. Mas por que que. Aí eu dizia, cara, mas. Aí eu comecei a perguntar pra ele, "Tá, mas como é que é isso?" Comecei a perguntar de propósito, né? Não, porque usa tantos
gramas de dinamite, é um composto de não sei o que, a banana de dinamite de tal jeito, o cabo. Aí ele me explicou, o fio lá que bota na banana tem que ter não sei quantos metros, tem que ser um fio não sei do que, o furo tem que ter tanta profundidade que senão a dinamite sai para fora, sabe? Tipo, o cara começou a me explicar lá tudo como é que era o processo. Deu, tá, agora me diz aonde não tem análise de processo aí. E olha quanta Pois é. informação, olha quantos dados tu me falou. Tu me falou da gramatura da dinamite, da metragem do fio que tem que botar, da corrente que passa para dar a faísca lá pra... Cara, olha quanta informação tem aí. Eu, cara, não é mesmo? Pra Daí quem ele não sabe, pegou o e João basicamente explicou o algoritmo aí. aí, aí o cara foi lá e, meu, ele relatou ali o processo, né, do que ele fazia, as experiências dele. Já foi um puta de um ganho pro cara, entendeu? Porque daí as pessoas olham, poxa, o cara trabalhava lá numa mineradora explodindo pedra lá, meu, esse cara deve ser super cuidadoso. Se É. esse é que já faz muitos anos que eu não que eu falei com essa pessoa, talvez hoje ele fosse ser um puta do engenheiro de dados, né, cuidadoso pra caramba com o Aham. ambiente ali, né. Então, cara, tô trazendo exemplos aqui, né. Cara, tem um colega nosso ali que da comunidade lá que ele era detetive particular. E ele não tinha isso no Sim. perfil dele. Eu falei: "Cara, tem que botar, mano". Ele: "Ah, mas por quê? Não, mas não tem nada a ver". Eu: "Não, tem que botar, meu, Investigador. as pessoas têm que saber que tu é um cara que tu ia lá, ia atrás, tirava foto, levantava evidência". Cara, quer melhor documentação de projeto do que aquela que traz evidência até dos erros? Daí ele ficou: É "Ah, é isso mesmo, mesmo, com cara". certeza. Ele ficou assim: é mesmo, não tinha pensado nisso". Então, cara, toda a experiência que você tem, mesmo que você não tenha experiência na área ainda, ela é válida, tá, não bota isso fora. "Ah, João, mas eu sou professor de educação física, meu trabalho", não quero menosprezar, não se ofenda, tá, gente. "Meu trabalho é jogar bola pra piazada lá ficar chutando aleatoriamente". Não é isso, eu sei que não é só isso, tá, gente, me perdoe, é uma brincadeira. Não se É. ofenda. Mas tipo, cara, beleza, mas que tu não tinha que avaliar desempenho, tu não tinha que fazer dar nota para essa molecada, tu não tinha que ver como é que eles se comportavam em grupo, tu não tinha que ver como é que se ele não ficava muito tempo sentado, por que que ele ficava sentado, por que que ele não queria jogar, por que que ele não queria participar. Ah, faço, aliás, fazia não, faço. Então beleza, cara, isso tudo é análise de desempenho, é entendimento de equipe, né, é percepção de ambiente, é análise de cenário, né, poderia dizer análise de cenário de negócio. Então, cara, tudo isso é Sim. importante as pessoas saibam o que tu faz, que tu sabe fazer isso. Só vamos mudar agora o contexto onde tu vai fazer isso. Agora, quando tu fizer os teus projetos de portfólio, tu demonstra essa mesma habilidade na área de dados. Então, gente, depois que eu tenho meu projeto de portfólio, boto a minha melhor roupa, que é o meu LinkedIn. E aí, assim, a coisa não vai acontecer no automático, tá? Pode acontecer de você receber mensagens, né? Porque teu perfil tá otimizado, todo bonitinho. Mas o que que vai fazer diferença? A sua proatividade. Gente, é arregaçar a manga mesmo e estudar, e além de estudar, fazer muita candidatura em vagas. Gente, sem brincadeira, assim, umas 50 por semana, pelo menos, tá? É, e eu vou dar uma dica aqui que é mais para quem já está inserido, tá, gente? E provavelmente vocês já devem ter pegado uma situação dessa. Aprendam a falar não, tá? Nem Boa, todo projeto é viável, nem todo projeto é possível. Não entra numa de aceitar tudo, não tudo dá certo, tudo é possível, eu faço tudo, chegar lá na frente não dá conta e ó. E às vezes exatamente. o projeto nem é viável mesmo, entendeu? Não é viável, não tem. Eu gosto sempre de dar um exemplo, parece meio bobo, mas o cliente ele quer saber a idade e o gênero dos clientes. E ele não tem esse dado, mas ele quer, e você fala que dá. Aí dá vontade de dar uma mãozada, né? Realmente, acontece, Pois acontece. é, E, outra coisa, né? gente, falando de júnior, né, quem tá ingressando, o mercado não vai ter expectativa de que você tenha experiência, tá? Se você tiver, é um bônus, tá? Uma experiência real, não fake lá, dizendo que é Uhum, aluno, né, profissional da escolinha do professor Raimundo, tá? aham, Mas assim, ó, isso. se você tem é um bônus, mas as empresas, quando elas estão conversando com você, ela tem consciência que você não tem experiência, elas sabem disso, mas elas precisam saber o quanto você é capaz de entregar, e aí o portfólio vai provar isso, tá? Então, Sim, assim, exatamente. e para aquele profissional, né, que já tá ali mais pro pleno e pro sênior, cara, pleno, principalmente, né, meu, mostra para o seu chefe, quer ser de júnior para pleno, quer ser de
de júnior para pleno. Cara, mostra para o seu chefe que você tem condições de entregar, né? Ou que os trabalhos que você já entregou, aliás, não que tem condições de entregar, os trabalhos que você já entregou. Primeiro faça para depois cobrar, tá? Mostra. E se você está querendo ir de Uhum, pleno, né, para sênior, mostra o quanto você consegue trabalhar sozinho, por conta, ter percepção geral do projeto em si, né? Mesmo que, poxa, mas eu não domino toda a stack aqui, não tem problema. Mas o que que se confia no sênior? Óbvio, né? Quanto mais hard uhum, skills ele tiver, melhor. Mas se confia, a grande questão do sênior, além das hard skills, e talvez até mais importante que as hard skills, é o quanto eu tenho de confiança nesse cara sozinho, que ele vai saber a hora certa de levantar a mão, tanto exato. para fazer uma entrega técnica, quanto para discutir com um cliente interno ou externo sobre a impossibilidade de algo. E ele não vai dizer não dá, não, Se olha, você esse é procurado, já é um bom sinal, né, João? Se você é procurado no projeto, já é um bom sinal de que você está pendendo aí para ser um sênior ou tech lead, né? Já é um bom isso, sinal. Tô dizendo que é exato, só isso, não, exato. viu? Então, assim, enfim, são caminhos, tá, gente? É, ó, o Matheus falou mais um negócio aqui, ó. O cliente sempre vai falar que é tranquilo, coisa simples, os dados estão todos organizados. Aí dá vontade de falar, então por que você não faz? Então por que você não faz? É brincadeira, gente. É, Mas é cara, isso, João. eu quando o cara já Hum, diz assim, ah, é tranquilo, é simples, eu já fico nervoso já. né? Já, tá tudo certo, tá tudo certo, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu já Tipo penso assim, assim, né, aí João? aí eu quando o cara diz assim: "Ah, que é tranquilo", normalmente pode ver quando o cara diz que é tranquilo, ele sempre diz assim, ó: "Não, isso aqui é bem tranquilo, é simples de fazer, é que eu não fiz ainda porque eu não tive tempo", não teve tempo nada, sem vergonha, porque tu não Ah, conseguiu fazer porque tu sabe que é uhum. fudido. Desculpa o É, palavreado. exatamente, é isso aí mesmo. Sem É vergonha isso não, aí não falei mesmo. por mal, é um modo de dizer, É, já ia dizer, gente, é isso aí. João, estamos chegando aí ao fim do nosso bate-papo. Queria agradecer muito aí a sua presença, queria saber se você quer falar mais alguma coisa, fique à vontade, tá, de falar sobre o que você quiser, tá? O espaço aqui é seu, mas é aí as nossas últimas palavras aí. Na verdade, antes disso, eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, né? Desculpa aí, boa. gente. Alguém quer fazer alguma pergunta pro João? Alguém quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa que não teve oportunidade? Fiquem à vontade de perguntar. Vamos lá, vamos ver. Ó, a gente vai falando aqui, mas vocês Bom, podem quanto fazer as a perguntas aí, viu? se por acaso alguém for mandar alguma coisa no chat, eu vou falando aqui então, né, pessoal, muito Isso. obrigado aí pelo tempo, né, de vocês, pela paciência, quem está aqui agora ao vivo, quem vai assistir a gravação depois, obrigado pela sua paciência também. Se você ficou confuso, né, sobre algo que eu falei aqui, você acha que precisa de mais explicações sobre, fica bem confortável para aqui no chat, talvez nos comentários aqui, talvez eu não vá ver, porque o canal é do Rafa, né? Mas ele pode ser que ele veja e me avise, que a gente tem um Sim, relacionamento bem sim. próximo. Mas se não, Uhum. você pode me procurar lá no LinkedIn, né? Principalmente no LinkedIn, Instagram, para mim é um panfleteiro só isso e um lugar para mim ver meme, tá? Mas assim, você pode me procurar lá no LinkedIn, me manda uma mensagem no privado lá com a sua dúvida e eu vou fazer a maior questão de responder você. Obviamente, né? Talvez não tão rápido quanto você talvez precise, mas pode ficar confortável em me procurar, tá? Vou botar E o no mais é seu isso. LinkedIn aqui. No mais é isso, fiquem confortáveis, então ver o material que eu produzo lá. Todo dia eu estou postando conteúdo no LinkedIn, pelo menos nos últimos 3 anos vem sendo assim. Não que você também tenha que fazer isso, tá, gente? Eu sou intencional, né, com o meu uso do LinkedIn, né? Eu tenho material para postar todos os dias lá, né? Até por iniciativas que eu tenho, né, fora do meu trabalho lá como consultor na DataX, né? Que é a empresa que eu trabalho até o dia, né, que nós estamos fazendo esse vídeo aqui. Então, eu estou sempre divulgando bastante material lá, né, para orientar as pessoas, né, que desejam acelerar sua carreira na área de dados. Material gratuito, tá? Então, você quer ser promovido, você quer se recolocar, você quer migrar de área, você quer dar um passo lateral, lateral que eu digo para outra função, já estando na área de dados, você quer aprender a vender projetos de dados, também sei fazer isso, faço isso. Então, fiquem aí à vontade, né, para consumir esse material que eu publico lá diariamente sobre esses itens, tá? E aí agora eu vou fazer aqui um compromisso público aí, vou voltar a botar material técnico também, já tem uns, deixa eu ver, acho que o último material técnico que eu botei lá foi de Azure, nem me lembro quando é que foi, 2021, acho. Olha Dois- aí, hein?
vou voltar a botar alguma coisa que eu tenho trabalhando bastante com Fabric, né? Então acho que é bacana, até porque eu vejo o pessoal olhando para o Fabric como mais uma vez, né, como uma bala de prata. E cara, tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado. É bom, mas cara, tem lá suas ressalvas, né? Então eu vou começar a trazer isso para o mercado, porque eu vejo sempre as pessoas falando tudo de bom que uma ferramenta faz, né? Então eu vou falar o que tem de bom, mas também os cuidados que você precisa ter para determinados usos, né? Então vai ser algo que eu vou fazer ao longo do ano aí. Eu acho que vai ser por escrito mesmo, porque o tempo para gravar vídeo aqui tá meio complexo. E como qualquer outro vídeo, ou qualquer outro vídeo, como qualquer outra ferramenta, viu, gente? Menos emoção e mais razão. Boa. Qualquer Então é ferramenta, isso aí. qualquer ferramenta. É isso aí, galera. Bem, então ficamos por aqui. Obrigado aí todos pela presença. Obrigado aí para quem for assistir o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E é isso aí. Falou, galera, e valeu. Valeu, falou, tchau, tchau.